Olá, hoje seguimos nossa leitura em Gênesis 31, um dos capítulos mais simbólicos sobre o que significa ouvir e obedecer à voz de Deus nas transições da vida. Jacó está cansado de viver sob a exploração de Labão. Tudo que ele construiu foi com esforço, suor e fé, mas de repente Deus fala: volta para a terra dos teus pais e eu estarei contigo. Lá no versículo 3. E é aqui que o capítulo nos ensina algo profundo. Há momentos em que permanecer é desobediência. Quando Deus diz vai, ficar é recusar o novo que ele preparou para você. E muitas vezes nós acabamos ficando seguros na nossa zona de conforto e não ouvimos ou não obedecemos quando Deus diz para largar. Eu vou fazer a nossa oração inicial, depois você pausa o vídeo, vai ler todo o texto de Gênesis 31 e retorna para poder fazermos o nosso devocional. Senhor, estamos aqui porque queremos aprender a te ouvir e a te obedecer com coragem e fé. Há ciclos que eu sei que já se esgotaram, mas eu ainda estou preso por medo, por conforto ou por lealdade humana. Hoje, pedimos, Senhor, discernimento, que possamos reconhecer a tua voz nas transições da vida e seguir com confiança, mesmo quando o caminho ainda não está claro. Em nome de Jesus. Amém. Em Gênesis 31, Labão começa a olhar Jacó com inveja, o ambiente muda, Jacó percebe que algo espiritual mudou. O tempo dele ali já tinha terminado. Então, Deus fala: volte para a tua terra. Ele conversa ali com Lia e Raquel, que são as mulheres, as esposas dele naquele momento, e explica o que Deus falou com ele. E as duas, cansadas de injustiça, apoiam o marido. E lá no versículo 16, toda a riqueza de toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai e deu a você é por direito nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Eles partem ali em silêncio, sem avisar Labão, que depois os persegue furioso, mas à noite Deus aparece em sonho para Labão e diz, lá no versículo 24: na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: estou o avisando, deixe Jacó em paz. Quando Deus decide libertar, ninguém pode tocar. No fim, há confronto, mas também aliança, um pacto ali de limite. Até aqui e não mais. Então, quando Deus muda o tempo, o ambiente muda primeiro. Lá no versículo 2, Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Às vezes, Deus começa o processo de libertação fazendo o ambiente se tornar desconfortável. Como eu disse para vocês já em outros devocionais, Deus tem várias formas de falar conosco. E neste caso, ele começou mudando o ambiente que Jacó estava. Algo já não estava muito agradável, já estava diferente. Quando o favor cessa, é porque o ciclo mudou. Aquele ciclo ali se encerrou. Então, não lute para permanecer em lugares onde Deus já retirou a graça dele. A graça dele está em outro lugar para que você continue a receber. Obedecer vai exigir fé e silêncio. Lá no versículo 17, então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Ele não saiu porque era rebelde, mas por obediência a Deus. Ele saiu em silêncio, a todo momento sendo guiado por Deus. Nem toda resposta precisa ser falada. Há libertações que acontecem em silêncio, apenas obedecendo. E quantas vezes a gente fica falando tudo, quais são os nossos prazos para todo mundo? Entende?
Tem coisas que é só entre você e Deus. Deus defende quem anda com obediência. Lá no versículo 24, na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele: Estou avisando, deixe Jacó em paz. O mesmo Deus que manda sair é o Deus que te protege no caminho. Quando você segue uma direção divina, você não precisa se justificar. O próprio Deus vai falar e agir por você. Transições espirituais pedem limites saudáveis. Lá 51 e 52. Veja este monte de pedras, prosseguiu Labão. Veja também este monumento que levantei entre nós dois. Estão entre mim e você como testemunha dos nossos votos. Nunca atravessarei para o lado de lá do monte das pedras, a fim de prejudicá-lo. E você jamais deve atravessar para o lado de cá, a fim de me prejudicar. Jacó e Labão levantaram pedras como fronteira, para que nenhum atrapalhasse o outro. Nem toda reconciliação significa retorno. Jacó não retornou. Às vezes Deus restaura o respeito, mas mantém limite para que a paz seja estabelecida. E agora eu quero que você reflita comigo. Você tem permanecido em ambientes onde Deus já encerrou o seu ciclo? Você tem confundido lealdade com prisão emocional? Reflita, Deus já encerrou algum ciclo e você está apegada ali emocionalmente àquele ciclo ou a alguém? E isso está atrasando a sua promessa? Você já parou para pensar nisso? Você consegue discernir quando o desconforto é espiritual e não apenas das circunstâncias? E você só vai aprender a isso quando você estiver apegado à Bíblia. Você tem aprendido a obedecer em silêncio ou ainda precisa se justificar para os outros? Hoje, peça discernimento. Senhor, o que o Senhor já encerrou, me ensina a soltar. Ou talvez você ainda não tenha percebido. Escreva o nome de algo ou alguém que representa um ciclo encerrado e ore por libertação. Se você souber um ciclo que o Senhor já encerrou e você permanece, ore para que Jesus te liberte desse ciclo. Nesta semana, pratique silêncio intencional. Pare de explicar o que Deus decidiu. Deixe que os frutos da obediência falem por você. Levante marcos de paz, estabeleça limites saudáveis em relacionamentos que já cumpriram o propósito. Nem todo vínculo rompido é perda. Alguns são livramento. Vou fazer a nossa oração final e eu quero que você continue aqui com o seu devocional, fazendo essas reflexões. Senhor, obrigada porque tua voz ainda fala no meio do caos. Hoje queremos obedecer com coragem. Se há portas que o Senhor está fechando, nos ensina a sair com gratidão e confiança. Nos guarde de olhar para trás. Nos proteja de vozes que tentam nos impedir e nos prender. E nos dá descanso no novo lugar onde tua promessa continua. Em nome de Jesus. Amém.